Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Nessa nossa unidade agora, para o terceiro bimestre, nós vamos aprender a parte de verbos, o verbo to be no Simple Past, ok? Nos slides seguintes, eu vou explicar cada fase para vocês e depois nós vamos fazer os pequenos exercícios que nós temos aí no material de vocês. Presta atenção, qualquer dúvida, conte aqui comigo. Olha lá no material de vocês, na unidade 3A, eu tenho um título lá, I was in Chicago last month, tá? Por que eu coloquei esse título? É para colocar bem enfocado aqui para o sétimo ano, qual verbo nós vamos trabalhar e qual é esse verbo to be no Simple Past, tá? É was e were, tá? São esses dois. Só que nós temos também as formas. Nós temos 3 tipos de formas para nós trabalharmos com esse verbo to be no Simple Past. Nós temos a afirmativa, negativa e interrogativa, tá? São as formas afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Eu vou explicar passo a passo para vocês no decorrer dos slides, para nós não termos dúvida na hora que nós formos fazer tanto as nossas atividades aí no material de vocês, quanto as nossas avaliações no decorrer do terceiro bimestre, ok? Olha lá, nós temos 2 formas aqui que eu vou ensinar para vocês. A forma sem contração e a forma contraída, tá certo? Eu tenho os pronouns, eu tenho o verbo, e aqui eu vou trabalhar somente a forma negativa para eu explicar para vocês, tá certo? Olha aí. I was not. You were not. He was not. She was not. It was not. You were not. You were not. They were not. Tá certo? O que eu quero que tu perceba aqui nessa forma sem contração? Quando eu tenho o meu pronome I e tenho o meu verbo was e tenho minha negação aqui, o not, tá certo? Eu não estou contraindo, ou seja, eu não estou tirando nada. Eu estou colocando a minha oração de forma completa. Já na minha forma contraída, eu tenho aqui, ó, I wasn't. Assim que eu leio. Na forma sem contração, eu leio I was not. E na minha forma contraída, eu leio I wasn't. Por que, teacher? Porque quando eu vou passar para a minha forma contraída, eu tiro aqui essa vogal do not e coloco um acento gráfico, que é chamado aqui para a gente como a retirada do meu O para esse acento gráfico é chamado apóstrofo, tá certo? É isso que ocorre aqui na minha forma contraída. Preste bem atenção, ó. Toda a minha forma contraída, eu tirei a minha vogal e coloquei o acento gráfico, que é o apóstrofo, tá certo? Isso lá no material de vocês tem lá do terceiro bimestre, que é a partir da unidade 3. Olha lá, agora eu vou explicar para vocês as 3 formas do verbo to be no Simple Past. Eu tenho a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Lá na minha afirmativa, eu tenho meus pronouns. Lembro vocês que sempre a terceira pessoa, tá, do singular, eu vou colocar esse meu verbo iguais, tá? Olha lá. I was, you were, he, she, it was. Eu vou usar toda a terceira pessoa do singular, eu vou usar o mesmo verbo que eu usar tanto na primeira, na segunda, quanto na terceira parte de pronomes, tá certo? E your, they, eu uso or. E já na segunda pessoa do plural, vai ocorrer a mesma coisa na segunda pessoa do singular, tá certo? Isso que eu não quero que tu esqueças. Na forma negativa, que eu tinha te explicado ainda agora há pouco, eu tenho I wasn't, you weren't, eu vou tirar quem? A minha vogal e colocar o meu apóstrofo. Eu quero que tu preste bem atenção aqui, sétimo ano, na questão da forma interrogativa. O aluno esquece de colocar no final da sua oração e o teacher pode perceber que é uma double question.
e isso pode ocorrer lá na hora problema da correção. Na forma interrogativa, eu tenho o meu verbo, seja qualquer tipo de verbo, mas nós estamos trabalhando agora aqui o verbo to be no simple past. Eu tenho aqui, olha, onde seria o meu pronome I, eu vou colocar o verbo was. E onde seria o meu verbo was, eu coloco o pronome I. E se eu tiver uma oração lá, eu concluo e termino com o meu ponto de interrogação. É este ponto de interrogação no final da oração que, quando tu passares para a tua forma interrogativa, eu quero que tu não esqueças, porque se tu esqueceres, a tua questão será corrigida de forma errada, que ela não estará corretamente como a gente pede na forma interrogativa, ok? Preste bem atenção sempre na tua forma interrogativa, porque se tu fizeres de forma que não colocares o teu ponto de interrogação, também pode vir como tipo de outra situação, ou double question, ou yes, no question, tá? Depende lá o que o professor te pede na hora da avaliação, ok? Olha lá no exercício de vocês, nós temos uma habilidade aqui, eu quero que tu preste bem atenção. Lá ele diz assim, what is the negative conjugation? Qual é a conjugação negativa? Lembra lá que eu ensinei? Conjugação pode vir também como forma negativa. Para tu não esqueceres, eu posso pedir tanto de escrito conjugação quanto forma, tá certo? Eu te dei os pronomes e quero que tu coloque a forma negativa. Qual a forma negativa? O que nós estamos trabalhando? Lembram, é o verbo to be no simple present, tá certo? No simple past, tá? É o verbo to be no simple past. Aqui eu tenho I, eu vou colocar o meu verbo to be no simple past e vou colocar a minha forma negativa. É isso aqui que eu quero. E assim nos demais. Lembre qual é o verbo que eu uso em cada pronome. Não vai colocar todos os verbos em todos os pronomes de forma errada. Preste bem atenção qual é o pronome e qual é o verbo que vem depois desse pronome. Porque o verbo to be no simple past, nós temos dois verbos, tá certo? O was e o were, tá certo? Também nós temos um exercício aí que ele diz assim para a gente. Who are they? Talking pairs. Quem são eles? Fale em pares, tá certo? Eu quero que tu fale lá quais são esses personagens aí que eu estou te pedindo. Tu vais colocar os nomes desses personagens lá na atividade. Não esqueça disto. Aqui nessa atividade que eu estou colocando aí para vocês, que tem no material, diz assim, cute repeat stop. Uma parada aqui na cultura. A moment to get in touch with another culture, tá? Um momento para nós aprendermos sobre vários tipos de cultura. Take the holidays, tá? Use the name in the box. Use os nomes nas caixas. Nós temos Independence Day, Thanksgiving, St. Patrick's Day, President Day e Veteran Day, tá? São todos tipos que ocorrem nos Estados Unidos, tá certo? É isso que eu quero que tu preste bem atenção. Como nós estamos trabalhando a parte de língua inglesa, nós vamos trabalhar a parte de culturas americanas, tá certo? Nós não vamos trabalhar a cultura brasileira, nós vamos trabalhar aqui as culturas americanas. E eu coloquei essas figuras, e cada figura representa um tipo de holiday, e que está aí na caixinha que tu vais colocar os names, tá certo? Cada holiday tem um name. É isso que eu quero que tu coloque aí na atividade de vocês.